E se eu te falar que o desperdício pode ser um dos maiores inimigos da produtividade? Você acredita? E se eu te disser também que tem como reduzir o desperdício a quase zero, usando uma receita que tem quase 100 anos e que segue bem eficaz? Você acredita também? Fica comigo porque hoje o Indústria de AZ vai explicar o maravilhoso universo do Lean Manufacturing, ou como a gente adora aqui, prefere o nosso bom e velho português, a manufatura enxuta. Vamos lá? Afinal de contas, do que a gente está falando? O Lean Manufacturing, ou simplesmente manufatura enxuta, é um sistema de gestão que serve para aumentar a eficiência e a produtividade do negócio, fazendo isso buscando reduzir erros, repetições e desperdícios no processo de produção. E quando a gente fala de desperdício, gente, a gente está falando especificamente de 8 erros muito comuns, muitos deles incrivelmente triviais, na operação de uma empresa. Quer ver? No transporte de materiais e de pessoas, no armazenamento de insumos, na desorganização e, consequentemente, na movimentação desnecessária das pessoas, no tempo de espera para fazer as tarefas, em etapas de processamento que não acrescentam nada no produto ou no serviço final, produzir mais do que a capacidade de venda, nos defeitos de produção e no desperdício de talentos e de ideias. Gente, eu aposto que vocês nem imaginavam que dava para desperdiçar tanta coisa, né? A manufatura enxuta existe justamente para, enxugar esses excessos. E para 8 erros, a manufatura enxuta propõe 5 princípios básicos. Valor, que prega que uma empresa deve entregar o produto mais valioso possível para o cliente. Fluxo de valor. Depois de determinar o valor, a empresa precisa mapear as etapas e os processos necessários para fabricar esses produtos valiosos. E o que não agrega valor, tá fora. Fluxo contínuo. Depois de administrar esses gargalos no processo, o gestor precisa garantir que o que sobrou funciona da maneira mais correta e fluida possível. Produção puxada, o que é isso, gente? O quarto princípio significa que os produtos precisam ser fabricados com base na demanda para não ter atraso no envio nem excesso de estoque. Perfeição, é como diz o ditado, gente, a prática leva à perfeição. Então, o quinto e último princípio diz que esse pensamento enxuto precisa virar uma rotina. Então, gente, isso significa que não adianta identificar os gargalos e fazer as mudanças uma vez só. A melhoria é contínua e a busca por otimizar esses processos tem que fazer parte da cultura da empresa. Isso quer dizer que tem que ir desde o chefão até o operador da máquina. E como toda metodologia, a manufatura enxuta é organizada por alguns sistemas. Eu vou falar de alguns deles aqui. A produção just in time. Vai ter um monte de sigla em inglês aqui, tá, gente? Que é justamente quando a produção é feita de acordo com a demanda para reduzir custo com armazenamento e com estoque. O PDCA, com todas as letrinhas aí que significam palavras em inglês, eu vou falar, que também é conhecido como Círculo de Soluções de Problemas. E para cada letrinha tem uma palavrinha, eu vou falar. O P é de plan. Planeje para uma meta específica e atingível. O D é de do. Faça o trabalho necessário para alcançar esse objetivo. O C é de check, ou seja, você tem que verificar os resultados. E o A é de act, é de agir para corrigir qualquer resultado que não seja satisfatório. A gente também tem o sistema 5S, que vai otimizar o espaço físico de uma empresa, tipo um Feng Shui, né, gente? Um maricondo aí da fábrica. E tem também o Kaizen, que em japonês significa literalmente melhoria contínua, e ele preconiza que, de vez em quando, de tempos em tempos, as equipes precisam parar, avaliar o trabalho e identificar coisas que podem melhorar para não voltar como era lá no desequilíbrio antes do planejamento e da execução dessas estratégias. Acredita na gente, tá? As melhores respostas vão vir de quem lida com os processos no dia a dia. E as mudanças podem ser muito simples, com grandes impactos. Vamos pensar, por exemplo, na produção de uma embalagem. Se tem um problema no corte do papel, tem desperdício de insumo e tem retrabalho. Então, identificar o volume adequado para cortar, para fazer o corte preciso, ou dar manutenções com mais frequência nas lâminas, são duas coisas simples que podem ajudar a diminuir as interrupções ou os defeitos na produção. Um outro exemplo, na produção de um móvel. Se o montador não tem à mão todas as peças, os parafusos, as ferramentas que ele precisa, tipo um kit mesmo, para fazer aquele móvel específico, gente, ele vai parar toda hora para procurar uma coisa. Então o trabalho demora muito mais, o funcionário se movimenta mais do que ele precisa e isso acaba atrasando a linha de produção. Se a pessoa tem ali na estação tudo que ela precisa para montar aquele móvel específico, tudo separadinho, organizado, o trabalho flui. Viu? Eu falei que podia ser uma mudança simples? O exemplo final aqui para fechar de outro setor. Vamos supor que numa confecção alguém encontra uma maneira de otimizar o tempo para costurar determinadas peças e compartilha essa maneira com os colegas e isso é colocado em prática. Também é uma melhoria contínua.
Agora, talvez você não saiba como é que começou essa história de Lean. Começou com um dos setores mais complexos e sofisticados, que é o de produção de automóveis. O conceito do Lean nasceu no Japão, no pós-guerra, depois de 1945, quando a indústria automotiva estava buscando formas de aumentar a sua eficiência e conseguir concorrer principalmente com os fabricantes dos Estados Unidos. E o pai da manufatura enxuta foi o Taiichi Ohno. Ninguém mais, ninguém menos que o criador do sistema Toyota de produção, claro, da montadora Toyota. Pensa aqui comigo, o Japão estava numa situação bem crítica no pós-guerra, ele tinha escassez de insumo e de mão de obra, então o jeito que eles encontraram para tornar todo o processo mais eficiente e produtivo foi a partir da reorganização do chão de fábrica, da redução de desperdício e da eficiência nas etapas de produção. Tipo aquela pessoa que tem a casa toda organizada, tá tudo na mão, tudo é fácil de achar, ela não perde tempo procurando as coisas e nunca sobra nem falta nada. Não que seja o meu caso, tá, gente? Eu preciso do Lean na minha vida, eu sou uma pessoa notoriamente bagunceira. Mas estou te esclarecendo que o que foi proposto da Toyota é basicamente essa organização aí. De lá pra cá, vários setores, praticamente todos os setores adotaram alguma prática ou os conceitos ali do Lean Manufacturing. Aí você se pergunta, como é que tá essa história no Brasil? A CNI fez uma pesquisa lá em 2023, a gente vai deixar o link por aqui, que mostrou que 86% das indústrias usavam pelo menos uma das técnicas de manufatura enxuta para diminuir tempo e custo de produção e também aumentar a qualidade. A maior dificuldade, no entanto, não tem sido adotar essas práticas, mas integrar essas técnicas às tecnologias mais avançadas como inteligência artificial, internet das coisas e o Big Data. Mas como eu gosto de vocês, eu sou boazinha, eu vou dar logo o bizu. As empresas não precisam quebrar a cabeça sozinhas. Para isso tem quem? O Senai, né, gente? Esse é o objetivo do Programa Brasil Mais Produtivo, que começou aqui dentro do Sistema Indústria e hoje virou uma política pública nacional. Nele, o Senai dá consultoria para ajudar as empresas a ganharem produtividade usando não só o Lean, mas também essas tecnologias digitais. E funciona, tá, gente? Em 2024, as empresas que entraram no B+P tiveram um aumento médio de produtividade de 27,7%, tá boa? Se você tá aí vendo esse episódio pensando, meu Deus, é tudo que eu preciso, o link para participar e para entender o passo a passo tá por aqui também, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é manufatura enxuta e Lean Manufacturing. Hoje a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, olha a minha ladainha. Olha a minha ladainha que eu não aprendi a enxugar. Eu faço todo episódio, porque eu preciso que você faça, o que eu tô te pedindo, pra virar uma cultura sua, de compartilhar, de dar o like, de contar pra todo mundo. E a gente enxugar essa parte aqui final do episódio, que a gente tem que falar, entendeu? Então é isso. Eu te vejo. Você aumentou. Enxugar! Enxugando, eu fui cortada pela editora, mas assim, nessa minha lamúria te pedindo pra você apreciar o conteúdo que nós fizemos usando técnicas e aprendendo sobre o Lean Manufacturing, eu alarguei em vários segundos preciosos do nosso tempo desse episódio. Então eu te espero na próxima, eu tô sempre por aqui. Obrigada, tchau!